Bem-vindos à Publi TV, seu webdoc mensal que trata da publicidade na TV brasileira. Neste primeiro episódio, iremos falar sobre os comerciais de cerveja que foram impedidos de serem veiculados em rede nacional. Vamos falar também sobre o CONAR, o órgão regulamentador da publicidade brasileira, e sua decisão polêmica em impedir a veiculação de certos comerciais. Para este debate, procuramos ouvir os três lados da história: o CONAR, um publicitário e um doutor em ciências humanas. Uma das decisões polêmicas do CONAR foi o impedimento da veiculação do comercial da Devassa, de 2010, que foi considerado como abuso excessivo de sensualidade. Veja o comercial e, a seguir, ouça as opiniões de algumas pessoas. Ela chegou bem na hora, bem gelada, bem loura, devassa, bem devassa. Produto destinado a adultos. Eu acho que é um comercial apelativo como qualquer outro comercial de cerveja. E é um tipo de apelação que a gente nem sente mais. É tão comum a mulher ser vista dessa forma para chamar a atenção de um bando de homem punheteiro que a gente tá tão acostumado assim que nem sente mais. E quando bate a consciência, vai um pouco, né? No meu ponto de vista, é um comercial comum, né? Não tem nada demais aí. Tá aprovado o comercial. Eu acho que é um comercial ousado, porém não a ponto de ser censurado, né? E eu acho que é para atingir o público masculino. Mas a mulher também assistiria até para ter como exemplo, até para copiar o modo de se vestir, aquela coisa de sedução. Eu não vejo problema nenhum na propaganda. Ela não está sendo apelativa. Ela está dentro de um contexto. Você está falando da devassa, né? Então você está mostrando bem claro, a menina está vendo que ela está sendo fotografada. Sim, não tem nada fora. Tem propaganda sim, que são realmente apelativas, que tem duplo sentido, que são depreciativas, depreciam algum tipo de... seja mulher, seja um homem, homossexual, está depreciando alguma coisa. No caso dessa propaganda eu não vejo problema, porque ela está dentro de um contexto. Eu acho que já é uma pegada de moralismo ali, de falso moralismo. Quando a gente fala da distinção entre ética e moral, a gente já entra num terreno minado, muito perigoso. Até porque, não só no Brasil, mas no Brasil com maior ênfase, as pessoas não conseguem discernir e diferenciar a ética da moral. E o grande problema é que elas são totalmente distintas, os dois segmentos. A gente pode definir assim a moral, que é mais fácil de definir, primeiramente, como sendo uma imposição da coletividade, da sociedade, ou seja, um padrão de comportamento que é imposto a partir de imagens do senso comum. Ou seja, você tem essa questão não muito racional quando você fala de moral. A moral ela é muito mais utilitarista, ela serve a um propósito que varia no tempo e no espaço. Gostaria de dizer para vocês que em 1978, num clima político instável, os publicitários se reúnem no 3º Congresso Brasileiro de Publicidade e, preocupados com a possibilidade de normas serem impostas pelo governo de forma autoritária e pouco desejável, eles resolvem criar um código de autorregulamentação publicitária, seguindo os mesmos padrões dos códigos de inglês, francês
norte-americano, da self-regulation, ou seja, você criar normas que você se autodisciplina e se compromete a respeitar. O que é o CONAR? É uma organização não governamental que nada tem a ver com subsídio de governo e totalmente independente e que vai, em cima do código, proporcionar o julgamento das representações éticas que vão ser apresentadas em relação ao que dispõe o código. O código nada mais é do que o que se pode e o que não pode fazer na publicidade. E os publicitários devem acatar e respeitar. E ele é muito acatado e respeitado. Então, tem que ser a melhor relação possível. Por quê? Porque ela é nossa, o CONAR é nosso. O CONAR é uma das coisas mais inteligentes que já foi feita no mundo, onde uma categoria se autorregulamentou. Ou seja, alguém falou assim, olha, nós temos capacidade de ver nossos próprios erros e corrigi-los. Então esse é o princípio mais importante do CONAR. Tá? E esse é um parâmetro inovador, que devia ser aplicado em outras categorias. Tá? Outras categorias deviam ter também uma autorregulamentação. Tá? Porque eu só acredito nisso, né? Que você tem a sua própria lei interna. Então, na medida que você tem, né, um conselho que autoavalia os trabalhos, quando necessário, isso é uma das coisas mais elevadas que a gente podia ter em termos comportamentais. Né? A gente não pode se isentar de ser agentes de comportamento social. Nós todos que produzimos trabalhos que são expostos ao público, nós somos agentes do comportamento social. E aí isso quer dizer o quê? Que você é responsável por aquilo que você está dizendo, como você está dizendo, tá? Isso afeta o inconsciente coletivo da sociedade e o consciente coletivo da sociedade. Logo, temos responsabilidade. Se você pegar o artigo 22, a respeito de decência, né, o que diz lá? Os anúncios não devem conter afirmações ou apresentações visuais ou auditivas que ofendam os padrões de decência que prevaleçam entre aqueles que a publicidade pode atingir. Ou seja, o que era indecente no passado, hoje pode não ser mais. Como no próprio vídeo institucional está afirmando. Os anúncios evoluem e tem situações que não seriam consideradas éticas no passado e que hoje podem ser veiculadas. Eu diria que elas caminham juntas. A ética, pela necessidade de preservação dos princípios éticos. E a moral, que é o senso comum da sociedade. Quando você fala de ética, aí você já está falando de uma ciência. Então, uma normatização racionalizada, voltada, dentro do conceito grego, para eudaimonia, que seria a busca da felicidade, mas não é uma felicidade hedonista, de prazer individual, e sim uma felicidade coletiva. Ou seja, ela também acaba servindo ao propósito da coletividade. Mas diferente da moral, a ética ela é racional, ou seja, ela é pensada. Então envolve discussão, diálogo, debate e um consenso que tem que ser racional para ser fixadas as normas. Agora, o grande problema da ética é que a ética não é uma coisa só também. Você tem uma ética mais ampla, que é uma ética humana, então uma ética do ser humano, e você tem uma ética mais pontuada, que é a ética profissional. Essa ética profissional é nada mais que uma convenção de determinado segmento da sociedade. Muitas vezes pode acabar se confundindo com a moral. Aí está a grande questão. Embora não devesse se confundir com a moral, e devesse ser de fato racional e pensada em termos coletivos, não só do grupo, mas sim como do contexto mais amplo da sociedade, acaba servindo aos interesses de determinado grupo, ou de determinado segmento profissional. O David Ogilvy, ele sempre dizia assim, o que eu estou escrevendo, a minha mãe, eu faria isso para minha mãe, esse comercial para minha mãe, sabe, pode parecer purista, mas não é. Eu faria para alguma pessoa que eu gosto desse jeito? Se você não faria, não faça, é simples assim. Tá? Nós temos uma capacidade de influenciar a sociedade, o público muito grande, porque a gente trabalha com veículos de massa poderosos, né?
Então, você consegue mudar algumas condutas, né? Mas aí que está, é papel do publicitário mudar condutas ou reconhecer condutas das pessoas e dar para elas o que elas querem, né? Então isso tem que ser pesado e medido. Algumas vezes você tem que avançar no comportamento, né? Você tem que criar uma coisa que as pessoas nem sabem, na verdade, como se relacionar com ela. O Claude Hopkins, até hoje ele é super citado, porque ele foi o primeiro grande publicitário a ficar milionário, primeira coisa. Certo? Ele ficou milionário porque ele conseguia resultados incríveis, né? E vejam só, foi ele que criou o hábito no povo americano e talvez no mundo todo de escovar os dentes. É impensável isso agora, faz como não escovar os dentes? Ninguém escovava os dentes. E não adiantava você dizer assim, olha, você está com problemas de saúde, higiene, ninguém estava ligando para isso. Não. Então ele pegou um ponto que ele foi lá e fez com que as pessoas achassem que era interessante escovar os dentes. Então, tem alguns trabalhos publicitários que são avanços de comportamentos na sociedade, tá? O que não pode é você ser irresponsável, estimular comportamentos que não são aceitáveis, pelo bom senso, pela moral e por aí afora. Só fazer polêmica é pobre. Fazer polêmica é muito fácil, é igual gritar. Grita com uma pessoa é legal? Não. O bom é você conseguir falar suave e conseguir o seu resultado sem precisar gritar. A polêmica é um grito. Então, você não conseguiu ter inteligência suficiente para fazer um comercial tão envolvente que você teve que criar polêmica. Então, muitas vezes a polêmica é totalmente desnecessária. E às vezes ela é importante. Eu acho que talvez valeria citar um caso mais emblemático da cerveja Devassa, né, que é um caso que já foi julgado, a decisão está no site e a gente não estaria... Porque os processos são sigilosos, normalmente só de conhecimento das partes, né? Mas depois de julgados eles são publicados no site e evidentemente aí qualquer pessoa pode ir lá e tomar conhecimento. No caso da cerveja Devassa, a atriz Paris Hilton faz aparições ali com atitudes sensuais e mostrando lá o produto da cerveja. E ela cai numa infração que é específica de um anexo, porque é importante dizer isso também. Além do código propriamente dito, nós temos os anexos, que, entre outros, tem o anexo de bebidas alcoólicas, especificamente sobre bebidas alcoólicas, e várias outras situações. Mas, nesse caso, a infração maior, com relação ao anexo P, que é específico de cervejas, foi o seguinte: no item 3 tem os princípios de consumo com responsabilidade social. A publicidade não deverá induzir, de qualquer forma, ao consumo exagerado ou irresponsável. Assim, diante desse princípio, nos anúncios de bebidas alcoólicas, letra A, eventuais apelos à sensualidade não constituirão o principal conteúdo da mensagem em modelo publicitário e jamais serão tratados como objeto sexual. Então, nesse caso, o que ocorreu? Parecia que ela estava muito mais interessada em expor a sua beleza do que propriamente divulgar a cerveja, que era o objeto do anúncio. Eu acho assim, toda vez que você tiver que fazer propaganda de cerveja, tiver que mostrar a mulher, você não foi criativo. Ponto. Então a questão não é se é apelo sexual ou se não é. A questão é assim, será que os criativos só sabem fazer? Você viu, tem um comercial fantástico no ar aí que não tem nada disso de cerveja. E é brilhante. Exatamente porque ele disse que não faz nada disso. Entendeu? Que o negócio é o sabor da cerveja e não as mulheres peladas. Entende? Então isso que a gente precisa pensar. Ficou legal, não sei o quê. Então assim, não é a falsa moral, é o contrário. Quer dizer, você não teve criatividade suficiente para fazer um comercial sem precisar colocar a mulher pelada para vender cerveja? Esse aqui é o ponto. Até onde o meu entendimento alcança, pelo que a gente pôde ver das imagens e do posicionamento do CONAR, está vendo aí uma certa confusão com a moral. Até porque as normas do CONAR, elas são extremamente maleáveis no sentido de que, por exemplo, você não tem uma definição do que se considera sensualidade. Então você não pode aplicar sensualidade
a propaganda, a publicidade que envolva bebidas, mas o que é sensual, afinal de contas? Uma moça num vestido mais justo é sensual? Ou uma moça de biquíni é sensual? Ou uma moça seminua que é sensual? Ou de repente você pode ter uma nudez que não tem sensualidade nenhuma? Enfim, até porque se a gente for traçar um paralelo, usando esse próprio exemplo da Devassa, essa propaganda inicial com a Paris Hilton, ela não é tão sensual, não tem um apelo tão sensual assim, que é implícito a sensualidade, como as propagandas que posteriormente foram veiculadas. Daí sim, você tem uma sensualidade explícita, até fazendo brincadeiras mesmo, de maneira maliciosa, jogando com as palavras. Então assim, até onde eu entendo, isso é muito mais sensual do que aquela propaganda onde, enfim, talvez o problema seja a imagem da Paris Hilton, que daí ela está emprestando a imagem dela à propaganda. E talvez eles tenham pensado por esse lado. Não do que acontece na propaganda em si, e sim em quem é a Paris Hilton. A pergunta é assim, o day after. Então depois que acaba, o que fica? Depois que sai do ar, que já ninguém mais está interessado em ver no YouTube, não está querendo... O que fica? Que imagem que ficou daquele episódio de verdade para o produto? Ficou alguma coisa boa? Ou foi só aquela farra da polêmica? Isso tem que ser visto. Então, muitas vezes, a polêmica é boa para a agência, divulga a agência. Pô, que sacada fantástica. Para quê? Entendeu? Tem sacadas fantásticas, tem sacadas que não servem para nada. Só para fazer polêmica. Entendeu? Então, assim, só fazer polêmica não adianta nada. É igual você colocar na frente da sua loja um cara com pernas de pau de 3 metros, sabe aqueles do circo? Você vai olhar e falar, nossa, quanto tempo você fica olhando para esse cara lá na frente? Se você não for um sujeito patológico, ficar parado olhando, você vai olhar um pouquinho e vai embora, porque e daí? Então, chamou a atenção pra caramba, mas para que serve o cara de perna de pau de 3 metros? O que fica no dia seguinte? Você vai ficar lembrando, pô, naquela loja tinha um cara de perna de pau de 3 metros? Nunca, não. Percebe? Não serve para nada isso. Serviu para chamar a atenção, mas se você não criou o nível de interesse adequado àquele público, não serve para nada. Depende de quem está naquele momento lá no conselho julgando, pode chegar a uma conclusão errada, conclusão errônea. Tá? Mas uma coisa é fundamental, você tem que respeitar as pessoas. A arte da propaganda é conseguir chamar sua atenção, despertar seu interesse, criar um baita desejo para aquilo ali, de maneira inteligente. Então é assim, é lícito você querer influenciar alguém, não é lícito você manipular. Então, a consequência, que se não existisse o CONAR, você teria que se socorrer apenas do único meio que lhe resta, que seria o Poder Judiciário. E o Judiciário, como vocês sabem, ele é moroso, né? E aí as decisões seriam muito demoradas. O CONAR supre uma necessidade premente de haver um órgão que se pronuncie com rapidez e presteza a respeito das infrações éticas. Pensando do ponto de vista do consumidor, será que o consumidor está preparado para discernir todas essas questões? No meu entendimento, não. Acho que ainda a gente tem que evoluir muito, não só no nosso país, mas como o mundo inteiro, para as pessoas até entenderem primeiro o que é ética e a diferença com relação ao moral, para depois sim a gente poder começar a discutir. Ética é uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas desde, enfim, da mais tenra idade. Em alguns países isso até é feito, mas no Brasil, mesmo o pessoal que faz o nível superior, muitas vezes dependendo do curso, não tem acesso a ter esse tipo de discussão. E aí isso reflete em todos os segmentos da sociedade, inclusive na política, e aí nos meios de comunicação, e por aí vai. Se você gostou do vídeo e quer redebater o assunto, curta nossa página no Facebook para opinar sobre o tema. Dê um joinha no vídeo e assine o nosso canal no YouTube. Até mês que vem, onde o próximo tema será humor nos comerciais. Não percam!